Graça e paz da parte do nosso Deus nessa manhã para você, para a sua vida. Que o Eterno nesse momento visite o teu lar, visite a tua família. Não sei nesse momento onde você se encontra, se está em casa ou dentro do carro, em algum outro ambiente, mas que nesse lugar onde você esteja, nesse instante, você sinta a presença do Senhor ao teu lado, aquecendo a tua vida e o teu coração. Nesse primeiro encontro, nessa manhã, nós queremos ser abençoados pelo Senhor. Queremos colocar nas mãos dele todos os nossos planos, sonhos, projetos, tendo a certeza que, tendo ele ao nosso lado, a nossa vida, esse dia de 24 horas será um dia extremamente abençoado pelo Senhor. Quero deixar com você uma parte da palavra de Deus para que fique gravada, registrada no teu coração. Salmo capítulo 100, o verso 1 e o verso 2 diz o seguinte: Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos diante dele com cânticos. Salmo 100, verso 1 e o verso 2. Toda a terra precisa celebrar com júbilo o nome do Senhor. Se não fizermos agora, no seu retorno, toda a terra irá celebrar. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. O nosso serviço ao Senhor precisa ser com regozijo, com alegria, com satisfação. Se nós não fizermos o serviço do Senhor com alegria, com regozijo, com satisfação, o nosso serviço será vão. Por isso que nessa manhã renovemos com Deus o compromisso de sermos servos, de servi-lo, de amá-lo e de segui-lo no decorrer de toda a nossa trajetória. A cada manhã, nesse canal, nós somos desafiados a amar e a praticar a palavra de Deus por amor à pessoa do nosso Salvador. Por isso que nesse momento convido você a ter nas mãos a palavra de Deus no livro de 1 Samuel, capítulo 11, verso 1 e o verso 2. Então subiu Naás, amonita, e sitiou a Jabes de Gileade, e disseram a todos os homens de Jabes a Naás: Faze aliança conosco e te serviremos. Porém, Naás, amonita, lhe respondeu: Farei aliança convosco sob a condição de vos serem vazados os olhos direito, trazendo assim eu vergonha sobre todo o Israel. Querido amigo, Deus jamais abençoa alguém com propósitos egoístas. Deus abençoa um povo para que esse povo possa ser uma bênção para outras nações. É a razão clara pela qual Deus tinha chamado Abraão, Isaque e o povo do Senhor. Deus queria que a nação de Israel fosse responsável em distribuir as bênçãos do Senhor para todo o mundo. Deus queria, através do seu povo, salvar todo o planeta Terra. O amor de Deus é como um amor do Pai. Ele quer alcançar todos os filhos que estivessem dispersos sobre a face dessa terra. A cidade de Jabes de Gileade é aquela cidade que se recusou a lutar contra a tribo dos benjamitas, quando estava em guerra civil contra todas as 11 outras tribos. Foi lá nessa cidade onde se conservou 400 moças virgens para que pudesse se casar com os homens da tribo de Benjamim que estavam no estado de extinção. Naás era um amonita. Ele era um adversário do povo de Deus. Ele estava ali para poder oprimir a cidade de Jabes de Gileade. Naás propõe uma aliança com o povo da cidade de Jabes de Gileade se eles arrancassem o olho direito. Flávio Joséfo fala que um soldado sem um olho direito, ele não teria a menor possibilidade de ir para a guerra. Quando ele mirava a lança, sem ter o olho direito, ele estava completamente cego. Ir para a guerra apenas com o olho esquerdo era uma sentença de morte. Os anciãos da cidade de Jabes de Gileade, negociando com Naás, eles pediram tempo para que pudesse enviar mensageiro às outras tribos. Depois que a cidade de Jabes de Gileade tinha sofrido a dominação pelos amonitas, eles passaram a viver de uma forma isolada. A prova é clara que eles nem sabiam que Samuel tinha se tornado juiz, nem muito menos que Saul tinha sido nomeado como sendo o primeiro rei da nação de Israel. Eles nem tinham certeza que as outras tribos poderiam lhe ajudar. Isso é uma prova clara que a nação de Israel estava ainda desorganizada, desunida, e eles não tinham certeza a respeito do seu futuro. Eles colocavam em jogo o seu próprio olho porque não sabiam o que de fato poderia acontecer.
1 Samuel, capítulo 11, o verso 6, a palavra do Senhor diz o seguinte: E o Espírito de Deus se apossou de Saul quando ouviu essas palavras e acendeu-lhe sobremodo a ira. A cidade de Saul era Gibeá. Saul estava voltando do campo de trabalho quando se deparou com os homens da cidade que estavam chorando pelas informações que eles tinham recebido da cidade de Jabes Gileade. Eles sabiam que Naás iria furar o olho direito de todo aquele que se opusesse a se render. Saul, naquele momento, é tomado pelo sentimento de ira e corta uma junta de bois e envia para as 12 tribos de Israel. A Bíblia usa uma expressão que os homens se reuniram como se fosse um só homem. 300 soldados e 30.000 só da tribo de Judá estavam prontos para a batalha. Veja que a ira em si não é um mal destrutivo quando é usado para combater o que é ruim, o que é pecado. A ira, ela é ruim quando nós usamos com o intuito de magoar as outras pessoas. Mas quando nós usamos a ira para combater o que é pecado, aquilo que nos destrói, nos separa de Deus, isso não é destrutivo. A Bíblia fala que o Espírito de Deus se apossou de Saul naquele momento. E o Espírito de Deus o conduziu para que pudesse liderar o povo do Senhor. Ele estava sendo conduzido para lutar contra os amonitas. Ele deveria lutar em nome do Senhor para expulsar aqueles que eram adversários do povo de Deus. Quando Saul estava indo na direção da cidade de Jabes Gileade para libertá-los da opressão dos amonitas, Saul sabia que essa cidade não tinha se apresentado no momento que ele tinha sido nomeado como rei de Israel. Mas ele não estava preocupado com isso. O seu desejo, na verdade, era libertar o povo que estava oprimido dentro da cidade de Jabes Gileade. Saul era um homem que estava sendo conduzido pelo Espírito do Senhor. O seu coração era um coração puro de um rei, guiado pelo Espírito de Deus. Saul agia mediante os frutos do Espírito. Deus está mais interessado na atitude de um ser humano, da forma como ele age depois que ele comete um erro, do que do erro em si mesmo. Foi naquela mesma noite que Deus entregou nas mãos de todos os israelitas os seus adversários. Das 2 horas da madrugada às 6 horas da manhã, o exército amonita foi completamente desbaratinado. Deus, através do seu povo, destruiu a todos. E embora Saul não tivesse recebido todo o apoio de toda a nação de Israel, mas nesse dia o seu reino foi consolidado. Através de Saul, Deus uniu uma nação. Deus fez com que todas as tribos pudessem se unir para defender uma cidade pequena chamada Jabes Gileade. Fica muito evidente para nós ao estudarmos o livro de Samuel e percebermos Samuel deixa bem claro que a mão de Deus estava sobre a vida do rei Saul. Neste momento da vida de Saul, Saul vivia uma vida dependente de Deus, submissa ao Senhor. No final do verso 13 do capítulo 11, ele atribui essa vitória à mão de Deus sobre a sua vida. Ele sabia nesse momento perfeitamente que sem o Senhor ele não poderia fazer nada. Gilgal é a cidade onde se deu início ao regime teocrático. Foi lá em Gilgal também onde se deu início ao regime monárquico. Saul foi eleito em Mispa, mas foi empossado em Gilgal com 31 anos de idade. Segundo o costume da época, um rei só poderia ser empossado como sendo rei e coroado depois que ele fizesse um ato heróico. E nesse momento Saul tinha realizado um ato heróico e era por isso que ele estava sendo levado para Gilgal para ser de fato coroado como sendo o rei de Israel. 1 Samuel capítulo 11, o verso 14, a Bíblia diz o seguinte: Disse Samuel ao povo: Vinde e vamos a Gilgal e renovemos ali o reino. Era um momento que Samuel sabia perfeitamente para usar a sua influência, a sua liderança, para endossar a liderança do rei Saul. Ele estava levando o povo para o lugar onde o dia tinha nascido a teocracia, mas foi lá em Gilgal também onde a monarquia se estabeleceu sobre a sua liderança. E nesse momento ele sabia que oferecendo sacrifícios a Deus, ele estaria levando o povo a entender que Deus é Deus, Deus é soberano
mas o próprio Deus tinha permitido que o seu povo pudesse estabelecer a monarquia e o primeiro rei de Israel se chamava Saul. Sob a sua liderança, todas as outras tribos deveriam seguir a sua liderança. Saul tinha um pastor pessoal chamado Samuel, que lhe auxiliaria em todo momento, em qualquer circunstância que ele precisasse para liderar o povo do Senhor. Querido amigo, ao concluirmos nessa manhã o capítulo 11 do livro de 1 Samuel, nós precisamos chegar às seguintes conclusões. Saul dá provas claras de que o poder de Deus conduzia a sua vida. O seu coração era um coração conduzido pelo Espírito. Saul produzia os frutos do Espírito. Embora inicialmente, quando foi eleito rei de Israel, não tenha recebido todo o apoio de toda uma nação, mas o seu coração não conseguia guardar ressentimentos. Ele estava aberto para poder ajudar a todas as pessoas. É uma prova clara que o poder de Deus e o Espírito do Senhor conduzia a sua vida. Deus tinha lhe chamado para que ele pudesse ser o seu representante aqui nessa terra. O rei Saul deveria viver sobre o governo divino. As suas ações deveriam representar o céu. A sua maneira de conduzir o seu povo deveria representar Deus aqui nessa terra. Quão magnífico seria se Saul vivesse dessa forma no decorrer de toda a sua vida. Mas com a palavra de Deus aberta, nós percebemos que Saul não se demorou nesse caminho por muito tempo. O seu coração começou a se tornar presunçoso, autossuficiente, começou a atribuir para si mesmo algumas vitórias, começou a agir independente de Samuel e independente de Deus. E quando alguém age dessa forma, ele está demonstrando que está rompendo a aliança com o Senhor. Deus já não mais poderia lutar as suas batalhas, Deus já não mais poderia ouvir as suas orações, Deus já não mais estaria ao seu lado em todas as suas atividades. Mas que tristeza para um ser humano viver nessa vida sem ter a companhia do Senhor. Que tristeza para um ser humano seguir a sua trajetória sem ter a companhia do Eterno. Nenhum de nós precisamos passar por isso. O que eu e você nessa manhã precisamos fazer a cada dia é nos submetermos à vontade do Senhor, é abrirmos o nosso coração e deixarmos os ouvidos da nossa alma abertos para que nós possamos entender Deus falar conosco no decorrer do dia e de toda a nossa vida. Querido Pai, nas Tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos, confessamos as nossas falhas. Por favor, Senhor, nos perdoa pelos momentos de rebeldia que agimos na nossa vida. Por favor, fica conosco, nos acompanhe, nos guarde. É o nosso pedido e a nossa oração e nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. E sobre você nessa manhã, Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.